Olá, meus amados, meu bom dia para vocês, na paz do Senhor. Feriadão, né? Um dia onde muitos vão descansar, outros vão viajar, muitos vão trabalhar também, né? Mesmo sendo feriado, alguns, né, ainda seguem aí na sua rotina de trabalho. Quero deixar aqui meu bom dia para cada um de vocês, que o Senhor Deus abençoe, livre, guarde, proteja, né, a vida de cada um de vocês. E vamos mais uma vez pedir aqui a direção, né, do Espírito Santo de Deus no estudo da palavra, nos alimentarmos, né, entendermos essa palavra maravilhosa do Senhor, as promessas lindas que Deus tem deixado na sua palavra para nos confortar, para nos consolar, né? A palavra de Deus é quem nos guia, nos direciona, né? Nos dando força, renovando em nós, né? A nossa esperança de que nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus Todo-Poderoso que está no comando, que está no controle, né? Da nossa vida, do mundo, das circunstâncias. E hoje, meus amados, nós vamos estudar aqui, ó, em João, no capítulo 16, né? Onde Jesus, ele vem consolando, né, os seus discípulos, ensinando a eles, dando lições para ele, né? Animando o coração deles quanto à sua partida. Jesus sabia que estava próximo, né? A sua partida. Então, Jesus vem aqui orientando, né? Confortando o coração deles, trazendo um ânimo. E aqui no versículo 16, né, fala, né, da promessa do Espírito Santo, né, o Espírito Santo, o ajudador. Aí Jesus diz assim para eles, ó, João 16, a partir do do versículo 7, Jesus fala assim, ó, mas eu vos digo a verdade, convém a que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, o enviarei a vós. Quando ele vier, convencerá ao mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus, ele está falando aqui a importância da vinda do Espírito Santo, mas para que o Espírito Santo viesse até ele precisaria ir. Por isso Jesus fala assim, é necessário, né? Convém que eu vá, eu preciso ir, porque se eu for, eu vou enviar para vocês o Consolador. E ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E aqui Jesus, ele detalha, né, o significado desses três pilares, né? Juízo, justiça e do pecado. E aí ele fala assim, ó, do pecado, porque não creia em mim, né? Então, quem convence as pessoas, né, do pecado, de que elas estão erradas, estão no erro, precisa mudar? É o Espírito Santo de Deus, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, né? Agora a presença do Senhor não era mais visível a eles, mas o Espírito Santo continuaria, né, fazendo essa justiça, essa obra de Jesus. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora não podeis entendê-la, né? E aí, queridos, eu fico pensando, né? Jesus, ele estava ali andando com eles, treinando eles, ensinando, né? O mestre, os seus discípulos, e os discípulos, eles não tinham a condição, né, intelectual de entender a tudo aquilo que o Senhor Jesus precisava dizer e passar para eles. E assim somos nós hoje, né? Nossa mente, ela não tem a capacidade de total entendimento, né? E nós necessitamos que o Espírito Santo de Deus, ele vá nos dando esse discernimento, esse entendimento. Só que nós somos tão limitados, né, queridos? Que esse
esse trabalho é um processo que é um crescimento gradual e contínuo. Todo dia o Espírito Santo precisa nos ensinar um pouquinho, porque nós não temos capacidade intelectual de absorver tanto conhecimento, né? E aí no versículo 3, Jesus fala assim, ó: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, né? Percebam que não é a meia verdade, não é a metade da verdade, não, é a toda a verdade. Mas não falará por si mesmo, mas falará tudo o que escutar e vos dará a conhecer os eventos futuros. Olha só, que impressionante, né? Jesus fala que quando o Espírito Santo viesse ao mundo, ele iria nos convencer, primeiro, de toda a verdade e também dos eventos futuros, né? Lá em Daniel, quando Daniel recebe, né, a profecia para os fim dos tempos, o anjo fala assim: Daniel, sela, né? Sela essa profecia porque é por tempo do fim. No tempo do fim, a ciência, né, e o saber se multiplicará, né? Então, olha só, queridos, e aqui está falando justamente isso, né? Que o Espírito Santo, ele nos dá a conhecer os eventos futuros, né? Falando aqui, ó, de escatologia, daquilo que vai acontecer no futuro. Ele me glorificará porque tomará do que é meu e o dará a conhecer a vocês, né? Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que tomará do que é meu e o dará a conhecer a vocês. Queridos, olha a importância da gente pedir a Deus todo dia o batismo do Espírito Santo, para que ele nos dê o discernimento, o conhecimento, né, de toda a verdade, né, para nós não sermos iludidos, não sermos enganados, porque o inimigo trabalha justamente no engano. O que é o engano? O engano é a verdade misturada com a mentira, né? E aqui o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar a toda a verdade, né? Para que a gente não seja enganados, porque a própria palavra de Deus fala que no final dos tempos o engano ele é tão grande que se possível enganaria até os escolhidos. Mas por que não vai enganar os escolhidos? Porque os escolhidos que estão em Cristo, que foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, ele vai conhecer toda a verdade, porque o Espírito Santo vai revelar a ele toda a verdade, por isso ele não vai ser enganado, né? E, queridos, além de nos convencer e nos guiar, né, a toda a verdade, ele vai nos dar a conhecer os eventos futuros. Então, olha a importância do papel e da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Queridos, o Espírito Santo de Deus é aquele que tem chave para todas as portas, né? A gente não abre uma porta sem a ajuda, o auxílio, o comando do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá a revelação da palavra de Deus, o entendimento, né? Ele revelou, quem revelou a palavra, né? Quem inspirou a palavra, melhor dizendo, né? O Espírito Santo de Deus inspirou essa palavra e é Ele que vai nos revelar ela. Porque a palavra de Deus, ela não é como um livro comum e qualquer. Este é o único livro que você só vai entender ele junto com quem com quem inspirou ele, que é o Espírito Santo. O próprio Espírito que inspirou, ele vai nos revelar e nos dar o entendimento, né? Então, queridos, o Espírito Santo, ele é essencial, fundamental e essencial. Nós não abrimos uma porta sequer de conhecimento sem o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Por isso, Jesus falou, né? Eu não vos deixo órfãos, né? Eu vou deixar o meu Consolador. E, queridos, quantos títulos é dado ao Espírito Santo na palavra de Deus, né?
Ele é o amigo, Ele é o ajudador, Ele é o consolador, né? Olha só, né? Quantos títulos atribuídos a Ele, né? Então, essa é a nossa meditação de hoje. Que você e eu possamos entender a dependência que nós temos da pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa vida, de como nós necessitamos receber. E queridos, para nós recebermos, né, esse Espírito Santo de Deus, nós precisamos buscar, é uma busca, nós precisamos pedir a Deus, né? A própria palavra fala, pedir e dar-se-vos-á, né? Então, nós precisamos pedir a Deus, né? O batismo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus faça essa obra em nós e através de nós, né? Porque quando o Espírito Santo de Deus chegar, querido, na nossa vida, primeiro ele precisa fazer uma obra em nós, para depois, só depois que ele fizer essa obra em nós, ele possa fazer uma obra através de nós. Porque nós precisamos obter o conhecimento, discernir, entender, aprender e depois nós levar esse conhecimento com a ajuda dele, esse entendimento com a ajuda dele. Então, queridos, olha, vamos meditar na necessidade que nós temos de buscar a presença do Espírito Santo. E entendemos o quanto nós somos 100% dependentes do Espírito Santo de Deus, para que ele, né, nos guie em toda a verdade, para que ele nos revele, né, a palavra, nos revele, né, os eventos futuros. E agora mais que nunca, queridos, agora a gente precisa mesmo buscar a tempo e fora de tempo, né? Em todos os momentos, esse entendimento, porque o tempo do fim está aí, nós estamos vivendo os últimos dias, né? E uma das características, queridos, de sinais dos últimos dias é não só a ciência se multiplicar, o saber se multiplicar, mas é o engano do inimigo também, porque a palavra fala que no final dos tempos, Satanás ele vai operar com prodígios, com enganos, né? Com toda sorte de enganos. Então nós precisamos urgentemente, né? Esse batismo do Espírito Santo, essa direção do Espírito Santo, para que nós possamos discernir esses enganos e permanecermos firmes, né? Firmes em Cristo Jesus, tá bom? Fica aí a nossa meditação de hoje, né? Se você não pediu a Deus, que você peça, e aqueles que já pediu, continue pedindo, porque nós necessitamos todo dia, né? Desse trabalho maravilhoso que é o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Para que nós possamos gerar frutos para o reino do Pai. Tá bom, queridos? Medite aí, peça a Deus, né? E peça ao Espírito Santo de Deus que Ele, né, abra sua mente, seu entendimento, revele na sua mente a palavra de Deus, para que nós possamos, né, andar em toda a verdade, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, agradecemos, Pai, pela tua bondade, por mais essa porção da tua palavra, por nos permitir, Senhor Deus, acordar em mais um dia com vida, com saúde, Senhor. Eu sei que muitos, Pai, passam por questões de saúde, que tu os abençoe, que tu os livre, que tu os guarde, que tu restaure, Pai, a saúde dos teus filhos que se encontram enfermos, que tu nos dê, Senhor Deus, o batismo diário, Pai, do teu Espírito Santo, para que ele faça, Senhor, a obra que precisa ser feita em nós, Senhor Deus, que ele arranque de nós, Senhor Deus, toda raiz de amargura, de inveja, todo pecado acariciado, Senhor Deus, tudo aquilo que não agrada o teu coração, tudo aquilo que traz tristeza para o teu coração, que o teu Espírito Santo arranca de nós, Senhor Deus, qualquer coisa que venha impedir, Senhor Deus, a tua mão de nos abençoar, de nos guardar, Senhor Deus, de nos livrar, Pai, que possamos andar, Senhor, em conexão com o teu Espírito Santo, que ele seja, Pai, o nosso professor, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso amigo de todas as horas. Que ele venha, Senhor Deus, nos dar, Pai, discernimento da tua palavra. Que ele nos dê, Senhor Deus,
a força que precisamos, Senhor, para testemunharmos, para falarmos do Teu amor, para sermos bênçãos, Senhor, na vida das pessoas, porque afinal de contas, Pai, Tu nos trouxe a esse mundo para isso, Senhor Deus, para glorificarmos o Teu nome santo através da nossa vida, Senhor, que o Teu Espírito Santo ele seja esse agente, Pai, de salvação na nossa vida, nos levando a entender a Tua palavra, Senhor Deus, a andar por ela, Senhor Deus, e que frutos sejam colhidos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome santo, Pai. Abençoe, Senhor, os Teus filhos na face da terra, cada um deles, nosso dia hoje, Senhor Deus, as nossas atividades, que sejam todas, Senhor Deus, conectadas, Pai, à Tua vontade, Senhor. Nos leva, Senhor Deus, ao centro da Tua vontade, Senhor, que a Tua presença esteja conosco nesse dia de hoje, que Tu nos dê a Tua paz, Senhor, a Tua bênção e a Tua companhia, a companhia dos Teus anjos santos, a direção, Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que Ele fique conosco, Pai, que Ele nos dê, Senhor Deus, tudo que precisamos, todas as ferramentas que necessitamos, Senhor Deus, para fazermos a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço, amém. Amém, queridos, é isso aí. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe o seu dia, sua família, que o Senhor Deus te dê hoje e sempre a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo atuando na sua vida e na minha vida, para que nós possamos ser luz e brilhar por Jesus. Que o seu coração esteja aí, cheio, repleto do amor de Jesus, que esse amor de Jesus transborde na vida de outras pessoas que precisam tanto receber, né, essa bênção que é conhecer esse amor infinito, imensurável de Jesus, tá bom, queridos? Então, feriadão aí, abençoado para você, feriadão aí cheio de bênção, de alegria de Jesus na sua vida, tá bom? Senhor Deus te guarde, te proteja hoje e sempre, tá, queridos? Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã.